Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Hoje eu vou falar a respeito da palestra da TV ESA, que aconteceu no 7º Encontro Catarinense de Direito das Famílias e Sucessões. Essa palestra teve como tema central colação. Então, primeiramente, eu vou trazer o conceito de colação, qual seja. É o ato pelo qual os herdeiros, descendentes, concorrendo à sucessão do ascendente comum, são obrigados a conferir, sob pena de sonegados, as doações e os dotes que dele em vida receberam, a fim de terem igualadas as respectivas legítimas. Então, a professora Giselda, que foi quem palestrou, afirma que esse assunto tem a sua base no artigo 1834 do Código Civil, que assegura igual proteção a todos os filhos, independentemente de sua origem. E por essa razão, pode-se dizer que a declaração explícita do legislador, conforme o artigo 1834, é a grande nota de fundamentação do Instituto da Colação. Então, a professora fala ainda que a colação ela não se refere tão somente aos descendentes do falecido, que são obrigados a trazer os bens que receberam em doação antes do falecimento, mas que também se refere ao cônjuge ou companheiro, que deve trazer à colação os bens que lhe tenham sido entregues. Então, nesse sentido, a professora, utilizando as palavras do professor Flávio Tartucci, diz que a colação se justifica na hipótese da doação do ascendente ao descendente, ou mesmo na hipótese da doação entre cônjuges ou companheiros, transformando essa liberalidade em adiantamento de legítima. E ela acrescenta ainda que os bens trazidos à colação, eles não têm o condão de aumentar a parte disponível do acervo hereditário, ou seja, não irão beneficiar eventuais herdeiros testamentários, mas beneficiarão apenas os sucessores legítimos. E no seu discurso, ela julgou importante afirmar que os bens colacionados eles acrescerão a legítima dos herdeiros necessários, de modo a igualar as suas cotas hereditárias, ou seja, não implica nenhum tipo de injustiça essa desproporção. Em seguida, ela coloca a diferença que existe entre colação ou conferência, né, e redução das doações inoficiosas. Então, ela afirma que é possível estabelecer a distinção entre essas duas formas de doação e seus respectivos efeitos, quais sejam colação e doações inoficiosas. Então, a doação em adiantamento sobre a legítima, cuja previsão legal encontra respaldo no artigo 544 do Código Civil, que impõe aos descendentes e ao cônjuge ou companheiro o dever de trazer os bens doados à colação ou conferência, quando da abertura da sucessão, isso nos termos do artigo 2002 do Código Civil. E a doação inoficiosa, que está expressa no artigo 549 do Código Civil, ela é aquela doação que ultrapassou a cota disponível que o doador, no momento da liberalidade, poderia ter realizado a doação. Então, nesse sentido, a parte doada que exceder aquela que o doador poderia dispor em testamento, ela é nula. Então, a fim de entendimento mais amplo, a professora frisa que a diferença entre a colação e a redução na seguinte frase: a colação tem por escopo garantir a observância de um equilíbrio entre as cotas dos sucessores descendentes,
ao passo que a redução das doações objetiva reintegrar a cota indisponível do patrimônio do falecido, que foi desfalcada pelo excesso de doação. Então, no decorrer, ela explica como deve ser realizada a valoração do bem objeto da colação. Para tanto, ocorreram algumas contradições entre os civilistas e os processualistas, para que se encontrasse um critério justo que pudesse albergar a valoração do bem objeto da colação. Então, segundo o artigo 2004 do Código Civil, o valor de colação dos bens doados será aquele certo ou estimado que lhes atribuir o ato de liberalidade. Ou seja, o herdeiro obrigado à colação, ele deverá trazer à conferência os bens que recebeu e, se não os possui mais, em razão de ter vendido ou se desfez do bem, por exemplo, ele deve trazer o valor deste bem para a colação. E por fim ainda, ela menciona a diferença entre colação por substância e colação por estimação. Sendo, portanto, a colação por substância a reposição no monte partível do bem doado. Já a colação por estimação é a imputação do valor do objeto doado sob o quinhão do donatário ou a adjudicação em favor dos herdeiros não beneficiados por doações de um valor igual, de um valor que seja igual ao adiantamento recebido pelo donatário. Pois bem, essa palestra também, assim como a anterior, eu achei muito interessante. Da mesma forma, é um assunto que me chama muita atenção, é um assunto que eu gosto, tá? Falou em herança, falou em testamento, é um assunto que me prende, que me chama atenção. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer ao professor por mais essa oportunidade. Muito obrigada e espero que todos tenham gostado. Um abraço.